Mesmo nas páginas policiais, com as últimas notícias envolvendo Augusto Melo, o Corinthians renovou seu contrato com a Nike, o maior contrato de fornecimento de material esportivo do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todas as cifras envolvidas, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que o Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Talisca no Corinthians, Bayer vai eliminar o Flamengo e Adidas fechou, Guedes tem chance de vir, vamos por partes. Sobre Guedes, não creio na possibilidade de acerto. O Guedes ganha 5 milhões de reais por mês e custou 10 milhões de euros para o Al Rayyan. Ele não é que ele é o melhor jogador do time, ele talvez seja o principal jogador do Catar. Então não tem muita lógica o Al Rayyan liberá-lo por uma compensação menor do que os 10 milhões de euros. O Corinthians não tem grana para fazer grandes investimentos e essa questão dos 5 milhões de reais de salário são outro impeditivo. Sobre o Bayern contra o Flamengo, acho que a lógica é o Bayern eliminar o Flamengo. Mas lógica é tudo que o Campeonato Mundial de Clubes não tem. Hoje o Bayern conseguiu perder para o Benfica. É bem verdade que poupou vários titulares no primeiro tempo. Foi nesse primeiro tempo que o time acabou sofrendo gol. A questão física e o calor pesaram contra o Bayern, mas, enfim. Sobre Talisca no Corinthians. O Talisca já revelou em várias entrevistas que é torcedor do Corinthians desde criança e que tinha o sonho de jogar no Timão. O Talisca projeta a volta ao Brasil em 2026, em julho, assim que acabar o contrato dele com o Fenerbahçe. O Corinthians quis demonstrar a intenção de tê-lo para o ano que vem. Para agora, chance zero, tá? Ficou faltando falar só sobre Adidas no Corinthians. Hoje está muito mais para Nike do que para Adidas. E aí, só para destacar, as duas propostas que o Corinthians tem em mãos. Pelo que eu entendi, a oferta da Adidas garante mais dinheiro fixo. A oferta da Nike pode transformar o contrato da Nike superior à da Adidas, mas há uma série de gatilhos que precisam ser alcançados, através de vendas de produtos e também de desempenho esportivo. Então, o contrato da Adidas garante mais dinheiro fixo, o contrato da Nike pode se tornar um contrato melhor, desde que as metas sejam batidas. E essa a dificuldade da decisão. Por outro lado, porém, o atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele está muito preocupado com todas as demandas judiciais que podem acarretar um rompimento do contrato com a Nike. O Corinthians já foi avisado de que pode acabar tendo problemas
se optar pela Adidas em vez da Nike, tá bom? Falar sobre o Corinthians, que está perto de anunciar a renovação do contrato com a Nike. A fornecedora de material esportivo americana melhorou bastante a sua proposta em relação ao contrato atual. Dá para dizer que a oferta da Nike até supera a Adidas, embora com uma série de gatilhos que precisam ser alcançados. O Corinthians teria mais garantia de dinheiro com a Adidas do que com a Nike, embora a Nike permita ao Corinthians faturar mais se cumprir uma série de metas. Na teoria, seria mais negócio ficar com a Adidas. Na prática, até para evitar qualquer problema jurídico que pode desencadear em uma série de punições e multas nos tribunais, o Osmar Stabile, o atual presidente alvinegro, está mais propenso a bater o martelo com a Nike. A Adidas pressiona por uma resposta rápida e ainda nessa semana a gente deve ter a definição dessa questão. A Nike tem contrato com o Corinthians já há um bom tempo e propôs a prorrogação até 2036. Só para completar, importante contar também que a Nike concordou em perdoar uma série de dívidas que o Timão tem para com a empresa de fornecimento de material esportivo. Só para vocês entenderem, está previsto em contrato, pelo menos no atual vínculo, que o Corinthians tinha direito a 4 milhões de reais em peças por temporada. Mas em vários anos o Corinthians estourou esse limite. Na temporada passada, por exemplo, foram 12 milhões em vestuário, uma dívida de 8 milhões de reais. Isso sem contar outros anos, todas essas dívidas seriam ignoradas pela empresa norte-americana em caso de renovação. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vai de Bet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Sobre São Paulo e Água Santa, também de acordo com esse relatório policial, o Água Santa tem muito envolvimento com o crime organizado. Pessoas do crime organizado estariam à frente do clube de Diadema, cidade vizinha a São Paulo. Essa é uma especulação que existe por aqui há bastante tempo, mas agora pela primeira vez a polícia coloca isso de forma oficial. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo.
O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com o Aljota. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros dois atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil, né? Tá ligado que a gente tá falando? A gente tá falando realmente dele, do maior clube do mundo. A gente tá falando realmente do Coringão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? Um grande abraço, até o coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima, vamos com tudo.